Olá mundo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Família Belas Orquídeas. Eu sou o Felipe Mendonça. Vocês vão ver no vídeo que vai seguir logo após essa abertura uma entrevista com o infectologista químico, estudante da fisiologia das plantas, botânica, etc. O senhor Aloysio Falquetto. Ele é dono do laboratório de reprodução de orquídeas em Venda Nova do Imigrante. E eu fui até a Universidade Federal do Espírito Santo entrevistá-lo para ele nos esclarecer como é que funcionam os adubos. Por que é tão perigoso utilizar essa quantidade de adubo que a gente usa? E o que aconteceu com o ET de Varginha, que a Bela carinhosamente chamou aquela planta. Tá? Assistam o vídeo, curtam, não esqueçam de curtir, deem os likes, se inscrevam no canal e compartilhem com seus amigos, vocês vão gostar. Acompanhem o vídeo. Tchau! Olá mundo, aqui é o Felipe Mendonça do Orquidário Família Belas Orquídeas. Eu estou aqui com o Aloysio Falquetto, ele é infectologista, a gente está aqui na UFES, na Universidade Federal do Espírito Santo. E o que eu queria perguntar é o seguinte, bom, primeiro, naquele caso lá daquele skate, o que pode ter acontecido? É uma coisa natural ou deve ter sido induzido a adubação, alguma pura adubação? Foi induzido por substâncias usadas na adubação, provavelmente, alguma pulverização, adubo foliar, alguma coisa. A gente chama os indutores da replicação celular. Tem várias substâncias, em laboratório, por exemplo, a gente usa a benziladenina, que é própria para multiplicação de clones, né? E nos adubos, assim, eles usam também esses produtos, ácido acético, tudo, cada um com uma função definida e outros, assim, com funções que a gente ainda não conhece. Um exemplo característico é esse adubo, comerciais, acho que é o Ciacrop, que é um extrato de algas, né? Uma alga que eu não me lembro o nome agora, mas uma alga... Ascophyllum nodoso. Isso, pois é. E, então essa tem um conjunto de substâncias que ativam a multiplicação celular. Então dá uma superbrotação nas plantas. Mas isso com o tempo ele acaba prejudicando a planta? Tem-se algum estudo, alguma coisa desse tipo? Pois é, Felipe, isso que eu queria chamar a atenção. Essa alga talvez hoje no mundo seja a mais estudada, maior interesse para o pessoal que lida com fisiologia vegetal. Os biólogos que lidam com fisiologia vegetal, com multiplicação de tecidos, de vegetais, então eles estão estudando com todo o interesse, então tem pouca coisa conhecida. Sabe-se que ela promove intensa brotação, multiplicação, crescimento da planta, mas nós vamos precisar de um tempo para verificar se isso vem associado a mutações ou alterações básicas na fisiologia da planta. Pode ser que você consiga um bom crescimento vegetativo e vá ter depois, aos poucos, uma má floração. Começa a diminuir a floração. Toda vez que você acelera o crescimento vegetativo, costuma diminuir a floração. Às vezes até adianta, assim, apressa, mas ao invés de 4 flores, vai dar 2 flores, uma catilé, por exemplo. Então isso nós vamos ter que esperar para ver a médio e longo prazo. Mesmo porque a orquídea é tudo muito demorado. Demorado e outro, que às vezes você começa um estímulo que no início parece benéfico e depois, à medida que vai impregnando aquela planta adulta, ela começa a sofrer transformações e que às vezes uma transformação dessa você leva 5, 6 anos para reverter. Porque ela alterou toda a fisiologia, se adaptou às novas condições, né? E o principal que eu vejo nisso é para os orquidários comerciais, porque quando você conduz o tratamento, o crescimento de uma planta usando esses produtos, na hora que você passa adiante e vai comercializar a planta, o que acontece? Você não tem como passar isso adiante para quem vai ser o seu comprador. Então a planta sofre um baque, aí, uma alteração
muito súbita no seu metabolismo, na fisiologia, nas substâncias que ela recebia e de repente para de receber e pode definhar em pouco tempo quando você deixa de fornecer aquele regulador de crescimento. Com prazo de validade. Pois é. Compra uma planta, você sabe que daqui a 5 anos ela vai morrer porque ela não tem acompanhamento. Exatamente. Então essa é a preocupação maior quando você usa esses suplementos assim que tem esses reguladores do crescimento de células. E o nitrogênio? Porque o nitrogênio é para... Qual é o efeito do nitrogênio? O excesso e a falta do nitrogênio? O nitrogênio ele é importante na plástica e na constituição do corpo da planta, no crescimento vegetativo. É o elemento mais importante, o nitrato, né? E ele promove o crescimento. Então, inclusive quando você faz a adubação NPK básica, né, os macroelementos, nas plantas jovens, nos cílios, nas plantas jovens, você pesa mais no nitrogênio, porque tem que dar crescimento, a planta tem que crescer. Depois de um certo ponto, aí lógico, o potássio também tem que sempre acompanhar, o nitrogênio também é um íon muito importante, e o fósforo mais para a floração. E o excesso de nitrogênio, ele causa algum mal ou não? Às vezes diminui a floração, ela cresce muito, fica muito estiolada, às vezes cresce demais e chega a tombar até e talvez pode diminuir a floração. Isso é o fato de muitas plantas elas crescerem mais finos, os bulbos sem estrutura, e esses bulbos tombarem, é o caso de excesso de nitrogênio? Excesso de nitrogênio ou esses reguladores de crescimento de célula, hormônios, auxinas aí, que às vezes nesses adubos orgânicos principalmente, o pessoal usa assim de uma maneira muito empírica, não tem uma dosagem correta por gramas ou por quilo de adubo, então é uma coisa muito empírica, e às vezes pode ter em excesso e a planta sai toda esticada e não aguenta nem o próprio peso. Isso é uma característica dos adubos orgânicos, se dizem que orgânicos é a quantidade de nitrogênio a mais. Isso. Mas um adubo orgânico bem dosado, ele vai muito bem. Por exemplo, o esterco de galinha dá um bom equilíbrio. Nitrogênio, fósforo e potássio. Você usando adequadamente, pode ser uma boa opção, por exemplo. De tudo sempre é bom o equilíbrio, né? O equilíbrio dos íons que é fundamental. A gente tira isso do cultivo em laboratório, que o mais importante é a fórmula química que você vai usar no meio de cultura. Sim, por exemplo, tem 23 componentes. E aí existe já na literatura, o Toshio Murashige, o Skug lá, que são os clássicos, né, do MS, do meio de cultura. Então a gente já sabe, se você não conseguir aquele equilíbrio dos íons, você não vai ter um meio de cultura ideal. E assim também o adubo. Então você vê diferentes formulações, às vezes adubos em formulação líquida, aí tem que ter todo o cuidado, porque já vem a mistura pronta de todos os elementos e tem elementos aí que são incompatíveis. Por exemplo, cálcio com fósforo geralmente não devem vir juntos. Não misturados. Misturados. Então essas misturas malucas que o pessoal faz, o Super Thrive, que é um indutor, o Rotex, que é outro indutor de raiz, e Ciacrop, essas misturas todas num vasilhame só é prejudicial? É prejudicial porque você perde totalmente o controle. Eu diria que esses indutores de enraizamento ou de multiplicação celular, eles deveriam ser usados em condições específicas. Uma planta, por exemplo, está indo mal, não tá, para você dar uma força, então você usaria temporariamente isso para ela ganhar força, né? E ali tem que ser acompanhado de uma adubação muito bem feita, equilibrada, porque senão ela esgota, com o indutor de crescimento, esses produtos, ela retira toda a energia que ela tem para tentar se levantar, e aí se não for acompanhado de uma boa adubação básica, aí você pode acabar de matar a planta. Uma boa adubação básica seria um 20-20-20, assim, uma coisa assim, e talvez mais os microelementos que são fundamentais também. E sobre o enxofre? O pessoal vem falando muito sobre enxofre. Ele é prejudicial? Ele é ruim? Não, ele é pouco, seria usado em pequenas quantidades. Seria mais para... Porque pelo conhecimento que eu tenho de enxofre, ele é um desalojante de ácaro. Então ele funciona, ele desaloja o ácaro para o vir acaricida e matar o ácaro.
Ele tem poder repelente e às vezes atua até como substância ativa contra alguns ácaros também. Mas não é um acaricida potente, não. Né? Certo. Hormônios. Volto de novo com essa questão de adubação. Existem muitos adubos, mas principalmente na parte de floração, eles usam muito hormônios de floração. Eu não sei não sei qual que não é, porque é uma manutenção. Não sei nomes de hormônios de floração, mas eles induzem essas florações muito pesadas. Isso atrapalha a planta ou não chega a atrapalhar? Ela só vai ajudar a floração? Não, normalmente eles alteram o equilíbrio dos 3 macroelementos, nitrogênio, fósforo e potássio. Então, pesa o nitrogênio na fase de crescimento, depois equilibra e depois pesa o fósforo na fase de floração. Isso é uma regra geral, mas tem diferentes categorias de plantas. O grupo Phalaenopsis, por exemplo, as asiáticas, às vezes tem exigências diferentes e tudo, as catiléias têm suas peculiaridades, mas de um modo geral, o ideal é você fazer o balanço correto nas diversas fases de crescimento, a planta inicial, na muda, o cidro, depois na fase de crescimento e na fase de floração. Então fazer diferente balanceamento. Então o legal seria no orquidário, por exemplo, você conseguir separar uma área de seedlings, uma área de umas mudas maiores, umas adultas. O ideal é manter separado para dar um tratamento diferenciado para cada fase. Né? Entendi. Então, por exemplo, você falou sobre uma orquídea bem nutrida, com todos os 3 elementos bem balanceados, ela vai florir com certeza. Sim. Não é porque ela está bem que ela vai florir. Tem as peculiaridades, por exemplo, você pega um Dendrobium nobile, você leva aí na altura de Santa Teresa, Venda Nova, o clima de montanha, ele floresce, que é uma maravilha. Se você traz aqui para Venda Nova, ele vai vegetar, dar aquela moita bonita, mas não dá flor, dificilmente vai dar uma flor, porque ele depende da temperatura, do choque térmico, ele depende de uma temporada de fria para estimular o florescimento, porque ele é originário da Índia, do Nepal, do Himalaia, grande altitude, você põe aqui no nível do mar, né? É igual o Phalaenopsis, aqui é uma beleza no nível do mar, você leva lá para a montanha já vai ter mais dificuldade, vai ter outras exigências. Você precisa de estufas fechadas. Então, nós, às vezes a gente quer, por exemplo, constrói uma estufa em determinado clima, ambiente assim, e coloca plantas do mundo inteiro lá dentro e quer que todas se desenvolvam de forma maravilhosa, mas não tem jeito, não adianta. É impossível. Então, mas com o tempo a pessoa, e conversando com o pessoal mais experiente, a pessoa vai ganhando conhecimento, experiência e vai saber como diferenciar, como tratar. É igual, você pega uma Catileia valqueriana, não vai botar ela dentro de um vaso de plástico fechado, né? Você pendura num cachepó, pendurada, bem ventilada, né? Com boa drenagem do substrato, geralmente é madeira, cachepó, coisa assim. É o ideal para ela, porque ela vem de um cerrado onde pega muita luz e vento. Né? Então você tem que ter esse conhecimento básico para cuidar de cada uma lá no seu espaço no orquidário. Quanto aos fungicidas, claro, elas são suscetíveis, a partir que você tira da natureza, lá tem os inimigos naturais dela, onde ela consegue combater. Você trazendo para o orquidário, você tem uma série de ataques nas orquídeas. É aconselhável bater um fungicida efeito profilático nas plantas? Profilático não é adequado, não. O fungicida, ele para a planta é pior do que o inseticida, porque a categoria dos fungos é mais próxima do vegetal do que o inseto, é um animal, né? E o fungo está mais para o lado vegetal. Então, quando você ataca com fungicida para destruir o fungo, então ele acaba alterando, principalmente os sistêmicos, alteram a fisiologia da planta. Então, se você insistir muito com fungicida profilático, sistêmico, você vai prejudicar o crescimento natural da planta. Entendi. Então tem que ter cuidado, e o fungicida seria usar sistêmico só quando já tem ataque, quando você identifica o ataque. E a mesma coisa o inseticida, o ideal é
vigiar e quando tem um ataque, então usar o inseticida, mas não profilático. Tinha uma... deixa eu só tirar o som porque eu acabei esquecendo. Existe um produto chamado coloidal. Ele Sim. é feito através de indução elétrica e ele aumenta a taxa de magnésio da planta. Ele funciona bem, a meu ver, a nossa experiência, ele eliminou todos os pulgão e cochonilha que tinha em casa. Sim. Não existe mais, principalmente Sim. por causa do uso mensal desse aí. Mas Sim. ele afeta acredito que afete alguma coisa? Eu acredito que não. Que o coloidal, ele na verdade é uma suspensão coloidal e como que ele atua? O inseto tem a respiração pela cutícula, pelos poros na cutícula. Né? Então qualquer produto à base de detergente, esse é como se fosse um detergente, o coloidal. Né? Ele vai e obstrui os poros na cutícula do inseto, ele não consegue respirar, então morre afogado, vamos dizer. Asfixiado porque não consegue respirar, ele respira pela camada externa, pela cutícula, né, que seria a nossa pele. Mas isso não afeta os poros? Teoricamente não afeta não, mas se você pesa muito, o que acontece? A planta também tem seus estômatos na parte de baixo, por baixo da folha, ela tem seus estômatos que abre e fecha à noite e dia para poder trocar os gases com o ambiente. Então se você pesa muito nesses produtos coloidais, assim, espalhante adesivo, você pode afetar um pouco a troca de gases pela planta. Mas não costuma dar toxicidade importante não. E aí seria uma boa opção justamente por isso, que ele mata por asfixia e não por entrar no corpo da planta e alterar a fisiologia. Isso não acontece. Seria uma coisa mais seria natural. Mais natural. Né? Entrando no assunto natural, hoje em dia na internet tem muita coisa. Usa caldo de feijão, caldo de tiririca, usa açafrão, isso é um coquetel. Isso não sei se é ruim para as plantas. Seria assim, para que eu nem sei para quê, para tudo. Para assim, tudo eles usam. Não, faz trouxinha com café. Por exemplo, tiririca ela tem altos teor de auxinas, hormônios que estimulam brotação. Né? Então talvez seria por isso. Né? Outros, açafrão tem terpenoides, tem substâncias que afugentam insetos, repelentes de insetos. E ácido salicílico, aspirina, tem fator de crescimento também, que acelera o crescimento da planta. Então tem uma série de coisas de uso empírico assim, mas que a gente não aconselha não, porque você não tem um controle sobre essas coisas. Outra coisa, existe hoje um dos adubos que a gente usa, que é o Invicto, ele é feito extraído de um material fóssil do deserto do Novo México. Sim. Esse material é orgânico, é enviado para a Espanha, processado e gerado em forma de adubo. Sim. Ele promete nutrir o solo, substrato, as placas, as cascas de peroba, e faz com que aumente as micorrizas do ambiente. A princípio isso parece ser legal ou não é? Isso é suficiente ou precisa de uma adubação maior? Você já ouviu falar de alguma coisa assim? Eu não tenho conhecimento, assim, não conheço a química aí desse produto para afirmar com certeza. Eu acredito que seja produto originário de rochas vulcânicas, de cinzas vulcânicas. De material fóssil da época jurássica mesmo. Material fóssil? Fóssil. Então provavelmente é a riqueza em cálcio, cálcio e fósforo. Ele é rico em leonardita. Possivelmente é a riqueza em cálcio e fósforo, que são a biodisponibilidade desses elementos, que na natureza é difícil você ter uma boa fonte de cálcio. Certo. Cálcio seria farinha de ossos, é uma casca de ovo, né, moída, seriam boas fontes. E isso daí provavelmente está um suplemento de cálcio. E talvez o fósforo também, que é componente de ossos. Mas isso sozinho não seria suficiente para você manter uma nutrição numa planta? Não, isso é só um complemento. Porque você tem dificuldade de ter uma boa concentração de cálcio e fósforo nos adubos em geral, porque por causa do efeito quelante, né? Quando você mistura fósforo com cálcio, numa mistura de sais aí, ele vai precipitar. Forma o fosfato de cálcio, que é insolúvel, então fica indisponível para a planta, tanto o fósforo como o cálcio.
E já quando ele vem numa forma orgânica, na casca de ovo, moída, ou farinha de osso, ou esse adubo fóssil aí ele vem biodisponível, né? Numa fórmula que a planta possa aproveitar tanto o cálcio como o fósforo. Entendi. Então seria isso. Fica legal. Então, bom, cálcio, já respondeu até uma pergunta aqui. O uso do cálcio é importante? Sim, é importante e de uma maneira geral separado desses pacotes, porque às vezes vem aquele pacotão. Não o nitrato de cálcio, adequado. por exemplo, é cálcio, Sim. Você administra ele uma vez, 15 dias. O nitrato de cálcio é tranquilo porque ele é associado ao nitrato, ele é sempre solúvel. O problema é quando você mistura, e tem uma mistura com fósforo, fosfato de sódio, por exemplo, ou fosfato de potássio é o mais comum. Aí, quando você mistura os dois, concentrado, o fósforo vai reagir com o cálcio. Por exemplo, pega o nitrato de cálcio e misturo com fosfato de potássio. Aí o cálcio e o fósforo reagem e se precipitam. Então esse é o problema de usar os pacotes. Por isso que normalmente esses adubos, eles orientam usar, tem um pacote geral, até com microelementos, e tem cálcio e magnésio separados. E são mais difíceis de disponibilizar num pacote único, né? E antigamente não, até hoje utilizam aquele complexo B, vitamina para passarinho, eles costumam colocar nas orquídeas como forma de enraizador. Só que a gente acompanha e ele é abortivo, ele acaba abortando a floração e tudo. Isso procede, isso é legal de usar? Eu acho que não tem sentido usar, porque a planta consegue sintetizar todas essas vitaminas. Vitamina B2, B6, o que ela precisa aí, o básico, ela consegue sintetizar. Certo. E essas vitaminas do complexo B, elas provocam às vezes alterações no metabolismo da planta. Por exemplo, no corpo humano, fazendo uma analogia, se eu uso excesso de vitamina do complexo B, eu posso estimular o crescimento de células cancerosas. Elas são muito ávidas por vitamina do complexo B. Então, tomar em excesso pode estar favorecendo o desenvolvimento de um câncer. Né? Então, o que parece bom depende da dose. Né? Remédio exagerado vai te matar. E o complexo B é tipicamente o estimulante de crescimento da célula, né? De multiplicação da célula. E o silício? O silício ele é inerte, então não afeta em nada, não tem por que nem usar. Não. O boro também? O boro não, o boro tem é um fator de crescimento. Né? Ele é usado inclusive em meio de cultura, a gente usa na concentração adequada, o ácido bórico. Mas ele normalmente ele é um componente desses adubos, ele já tem na concentração adequada. Não precisa exagerar, não. Ele serve como enraizador, principalmente favorecendo o enraizamento, mas tem que ser na dosagem correta. Certo. Quer falar? Só mais duas perguntinhas aqui. Com relação a quando você mistura os adubos na água, você dilui, ele ativa os adubos ou o fungicida? E ele tem um prazo para a utilização ou você pode deixar 1, 2 dias lá feita a bomba e depois você usar? Não, normalmente você pode deixar, né? Talvez o mais importante aí por exemplo, adubo tudo bem, não tem problema, mas quando você usa um inseticida, por exemplo, os piretroides exigem uma água quase alcalina, pH 6, 6,5, e às vezes as águas, principalmente em região de montanha, tem um pH abaixo de 5. E aí, de certa forma, inativa o inseticida, por exemplo. Acaba ele não funcionando bem porque a água está com muita acidez, pH baixo. Então, às vezes, você tem que prestar atenção para isso também, quando às vezes o inseticida não funciona bem. Agora, os adubos em geral não tem problema, não, é tranquilo. O que seria uma adubação assim perfeita, para fazer semanalmente ou quinzenalmente, e qual a proporção das coisas? Não, isso é muito complexo, né? Porque no orquidário você tem plantas que elas brotam em diferentes épocas. Tem, por exemplo, agora a brotação da Catileia gigas, está soltando broto, da Varneri também, né? E tem outras que vão brotar na primavera.
Então, isso teria que ter uma adubação diferenciada para cada uma, mas isso é impossível. Não tem como você fazer isso. Então a gente acaba adubando assim mais a partir da primavera até o outono. Fazer a adubação. E no inverno não tem sentido adubar porque, de uma geral, as plantas ficam com baixo metabolismo, vai incorporar pouco o adubo. Então, o período de inverno não se adubaria? Não se adubaria, teoricamente. Isso é uma orientação geral. E a outra é aquela, você pode fazer em doses baixas, homeopáticas, fazer de 15 em 15 dias, ou pode fazer a cada 3 meses, né, uma dose um pouco maior. Né? Não extrapolando também muito pesado, principalmente quando é sais, adubo químico, você não pode exagerar porque se for muito concentrado pode prejudicar também as pontas de raízes, assim, queimando. E os adubos orgânicos, eles têm o seu valor para as orquídeas também? Ou ele é necessário? Um alto valor. Tem um alto valor, principalmente o adubo, por exemplo, adubo de galinha. Tem umas composições o Viagra, também. Por exemplo, da OSP. O Viagra da OSP de São Paulo. Eu não sei, parece que é torta de mamona, não sei sim, bem a composição. Mas ao natural assim, se eu tivesse que usar, usaria adubo de esterco de galinha, né, de granja, né, porque ele já tem todos praticamente os elementos, macro, microelementos, uma dosagem razoável, assim, talvez até um excesso de Mas o aparecimento de bichos por causa disso? O aparecimento de alimentos? Sim, esse é o problema de todos os adubos orgânicos. Então aparecem os comensais aí, bichinhos, lagartas, coisas que se alimentam, se reproduzem, às vezes tatuzinho, tem vários bichos aí que se criam, e além disso, dependendo do substrato que você usa, ele deteriora muito mais, porque promove a criação de bactérias saprófitas, né, que se alimentam do próprio adubo, e fungos também. E aí acabam degradando também o substrato. Hoje em dia usa muito macadâmia, coco de macadâmia, que é uma celulose muito resistente, então não tem tanto problema usar adubo orgânico aí, que não vai deteriorar com facilidade. Né? Bacana. Bom, era isso que eu queria. É fantástico. Tinha mais umas outras, mas questão de nomes de adubação e não é o caso. Isso é muito complexo, porque normalmente você tem que ver com alguém, um agrônomo que tem mais experiência para ele te orientar em relação à composição e tudo, porque são tantas as variações. E hoje em dia a maioria deles quer empurrar coisas diferentes para você e acaba tudo, você um anulando o outro, você compra dois, três vezes e não adianta nada, eles têm a mesma função. Então, exatamente, tem a parte comercial aí, que tem um interesse comercial, e muitas vezes você tem que consultar um agrônomo independente para ele te passar uma orientação técnica, assim, científica. O melhor de tudo é isso. E a partir daí, muitas pessoas fazem a própria composição. Eu conheço aí orquidófilos do interior que eles preparam o próprio adubo. Esterco de galinha, casca de ovo moída e basicamente isso. Né? Muito bom. Muito obrigado. Tá bom. Tá. Obrigado por ter nos proporcionado a família das orquídeas essa entrevista. Tá certo. Precisando de qualquer coisa, é só mandar uma mensagem, a gente tenta. Maravilha. Tenta ajudar. Vocês, por sua vez, cliquem no gostei, se inscrevam no canal caso não tenham inscrito e curtam. Até mais.